Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Esperamos nesse momento que a palavra de Deus fale ao seu coração. Eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like é muito importante, compartilhar esse vídeo para mais pessoas se você achar que o conteúdo foi relevante, tá bom? Hoje nós vamos estar olhando para o texto muito importante que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Nós temos falado sobre essa epístola tão maravilhosa, do capítulo 1, vamos até o capítulo 5, e hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 4, versículo 13 ao 18, amém? Eu quero convidar você a acompanhar o texto bíblico comigo. Eu vou estar lendo na Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Nós já temos falado isso no início da exposição de Paulo aos Tessalonicenses, mas só para nós recapitularmos, Paulo ele endereça essa carta a uma igreja que está na cidade de Tessalônica. Essa cidade foi importantíssima ali no ministério do apóstolo Paulo. Ele ficou 3 semanas pregando a palavra do Senhor nessa cidade. O relato do momento em que Paulo foi a essa igreja está no livro de Atos, capítulo 17, onde ali ele pregou a palavra de Deus. Os invejosos, os religiosos se levantam contra Paulo, acusam ele e os missionários de estarem se rebelando contra o Estado, quando dizem que eles chegaram ali, aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo. É uma acusação de rebelião. Eles vão acusar Paulo e os missionários de estarem pregando um outro Senhor que não a César. Senhor é Quírios, e eles chamavam Jesus de fato como o Senhor, o Quírios. Então se levantam a revolta, tentam matar Paulo, acabam livrando Paulo dessa perseguição. Só que um dos missionários, alguém que recebeu Paulo ali, o anfitrião chamado Jason, que havia hospedado Paulo, dado guarida para Paulo, é pego. E é necessário então que alguém pague a fiança de Jason, mas ao que fica subentendido é que Paulo ele ficou impossibilitado de voltar a essa igreja de Tessalônica. Ele vai falar que tentou por algumas vezes. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, ele vai narrar que tentou ir até esta igreja, mas ele não conseguiu, porque Satanás se lhe opôs. Satanás aqui é simplesmente uma indicação de uma oposição espiritual, mas provavelmente uma indicação de uma liderança, de uma autoridade local que havia proibido Paulo de estar ali. A igreja que se sentia desprezada, esquecida por Paulo, então é consolada por Paulo quando envia Timóteo, que lhe era muito útil para o ministério, mas dada a necessidade da igreja em Tessalônica, Paulo envia Timóteo com saudações, com palavras elogiosas acerca do comportamento dos irmãos. Paulo ele vai então dar algumas instruções para esses irmãos ao receber o relatório de Timóteo de que alguns irmãos estavam desesperançosos no que diz respeito àqueles que já haviam partido, e a eles não tinham tido entendimento claro acerca da ressurreição, acerca da morte, da ressurreição e do arrebatamento. No capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 10, o apóstolo Paulo vai informar que ele havia orado muitas vezes e chorado, necessitando ou com o desejo, por que não dizer assim, de poder ir àquela igreja e pregar a palavra para eles, para completar a fé deles. Ou seja, aqui temos uma indicação de que Paulo, por mais que ele tenha pregado e
pelo fato dele não ter conseguido ficar muito tempo naquela igreja, ele foi obrigado a sair daquela igreja. A perseguição continua no ministério de Paulo, quando ele chega em Bereia, que ficava a 100 quilômetros de Tessalônica. Se levanta oposição também contra Paulo. Então veja que o início do ministério do apóstolo foi marcado por perseguição. Paulo foi perseguido em Filipos, foi perseguido em Tessalônica, foi perseguido em Bereia, mas isso não o impossibilitou de completar então aquilo que era desejo do seu coração. Daí então ele escreve essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos irmãos que se encontravam em Tessalônica, para poder esclarecê-los acerca de alguns assuntos: trabalho, santidade, relacionamento e principalmente o teor, o tema. A característica de Paulo nessa carta é a característica escatológica. Todo final de capítulo dessa carta termina com uma indicação da volta do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você neste momento a examinar comigo as passagens desse texto sagrado e extrairmos algumas lições importantíssimas que eu creio serem relevantes para o tempo em que estamos vivendo e para fortalecer a nossa fé. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção está no versículo de número 13, quando o apóstolo Paulo ele vai advertir os irmãos sobre a questão do choro, quando ele diz aos irmãos que eles deveriam ficar tristes, mas não como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo aqui ele não está dizendo que toda forma de tristeza é ruim, não é isso. O choro é legítimo. O próprio Cristo, quando chega lá em João 11, versículo 35, mesmo sabendo que o Pai ressuscitaria, que ele ressuscitaria João, que ele ressuscitaria Lázaro, o texto vai nos falar em João 11, 35 que Jesus chorou. A tristeza ela é legítima. A tristeza é legítima. A advertência de Paulo, portanto, é que os irmãos não deveriam chorar como os que não têm esperança. Essa igreja estava situada numa cultura grega. Existiam pelo menos dois grupos que predominavam na cultura grega, pelo menos nesse primeiro momento aqui, que eram os estoicos e os epicureus. Os estoicos diziam que enquanto estamos vivos, a morte não existe. E quando morremos, ela já não existe para nós. Parece ser uma redundância, mas é uma espécie de fatalismo que olha apenas para o tempo presente. Nós temos também os epicureus que viam o corpo como uma matéria má, como algo má. E eles diziam então que a vida ela só existe enquanto nós estamos aqui de pé, enquanto o nosso corpo está de pé, e que quando acontece a morte, então já não existe mais nada, já não existe eternidade. Então, as pessoas que ficavam presas nesse tipo de filosofia não tinham esperança da vida após a morte. Os irmãos estão tristes porque eles aguardavam a volta de Jesus e não entendiam como que se daria a relação daqueles que morreram em Cristo e os que estavam vivos aguardando o Senhor. Então, antes de nós prosseguirmos, é necessário lembrar e entender que em Deus nós temos esperança. Veja o que Paulo fala à igreja de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 2, ele vai nos falar que por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a primeira coisa que nos traz esperança é a glória de Deus. Nós nos gloriamos em esperança na glória de Deus. Ele vai prosseguir falando à igreja de Éfeso. Efésios capítulo de número 2, versículo 12, ele vai nos falar da nossa condição antes de Cristo. Antes de Cristo, antes de sermos alcançados por Cristo, nós estávamos fora da aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora que Cristo chegou, nós fazemos parte da aliança, nós temos esperança porque estamos em Deus e estamos com Deus no mundo. Agora, Deus está conosco, mas quando acontecer o arrebatamento, aí será nós que estaremos com Deus. Ele vai dar uma instrução a um dos seus filhos, jovem pastor na fé, Tito, ele vai falar sobre essa esperança da glória e da vida eterna. Tito, capítulo de número 3, versículos 6 e 7.
Ele derramou ricamente sobre nós o Espírito Santo por meio de Jesus, Cristo nosso Senhor, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos herdeiros seus segundo a esperança da vida eterna. Por isso nós olhamos para a morte com uma visão e com uma ótica diferente. Nós olhamos para a morte com alguém que olha vendo a morte não como um inimigo. A morte, ela só é um inimigo para aqueles que não têm a Deus, mas para aqueles que servem a Deus, a morte é apenas um mordomo que nos conduzirá, como o próprio texto fala em Tito, à vida eterna. Então, o primeiro versículo, versículo 13, nos adverte: olha, eu não quero que vocês fiquem ignorantes acerca dos que dormem. Não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Ele vai nos dar um motivo muito claro, muito profundo, muito belo, pelo qual nós, em suma, não podemos nos entristecer. O versículo 14 vai nos falar, o versículo 14 e 15: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. O primeiro motivo é o fato de que Jesus ressuscitou. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é glorioso. O apóstolo Pedro diz que Jesus não ficou preso às ânsias da morte. Ele vive, ele reina. Quando as mulheres foram ao sepulcro na busca de Jesus, o anjo ou os anjos apareceram com essa indagação: porque procuram entre os mortos aqueles que vivem? Jesus ressuscitou. Quando a Maria está no jardim, estava levando o unguento para ungir o corpo do Senhor, encontra alguém que ela julgava ser o jardineiro, e ela, desesperada, pergunta: onde puseram o corpo do mestre? Me digam que eu o buscarei. E aquele homem fala com Maria, Maria, e quando Maria ouve a voz daquele homem, ela percebe que aquele homem não é ninguém menos, ninguém mais do que Jesus. Ela diz: Raboni, Senhor meu e Deus meu, e vai aos pés de Jesus para adorá-lo. E Jesus fala: Maria, não me detenha, porque eu estou subindo para o meu Pai, vosso Pai. Mas faz o seguinte: vai avisar para os outros discípulos que estão tristes, também para Pedro, que eu ressuscitarei e eu os encontrarei. No outro momento, Jesus encontra dois discípulos que estão saindo de Jerusalém para uma aldeia, uma aldeia próxima, Emaús, e eles estão caminhando pelo caminho, indagando, conversando, entristecido, porque achavam que Jesus de fato não era o Messias, era apenas um profeta e que não havia ressuscitado. Jesus se aproxima daqueles viajantes como um estrangeiro, indaga eles, e eles falam: olha, por acaso você é o único viajante em Jerusalém, estrangeiro em Jerusalém nesse momento, que não está sabendo o que aconteceu? E narram os últimos acontecimentos da morte do Senhor Jesus. Então Jesus começa a lhes propor pela palavra que ele, o Messias, era necessário morrer pelo pecado do povo. Talvez Jesus, quem sabe, começou com Gênesis capítulo 3, versículo 15, falando que era necessário que a semente da mulher tivesse o seu calcanhar ferido, mas que essa semente esmagaria a cabeça da serpente, não é verdade? Quem sabe Jesus passou pelo Salmo 22, onde fala dos touros de Bazã que o cercavam e que o coração dele como cera se derretia no seu peito. Então o texto vai mostrar a narrativa, o Pentateuco, os profetas mostram que era necessário que o Messias padecesse. Até que os viajantes, percebendo que já era tarde, não permite que Jesus prossiga, viaje e o convida para dentro de casa. Jesus, como um gentleman, entra dentro da casa, porque quando ele é convidado, ele entra, ele ama estar no lugar que ele é amável. E alguém vai preparar a refeição para Jesus, aqueles discípulos preparam o banquete e dão a honra para o convidado, e quando Jesus pega o pão e dá graça e parte na oração, quando os discípulos abrem os olhos, Jesus já não está mais naquele lugar, o coração deles ardem, eles descem de volta para Jerusalém e contam para os discípulos: ele não morreu, ele já ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o primeiro motivo pelo qual nós
não podemos olhar para a morte como alguém que não tem esperança. É essa a verdade. Jesus ressuscitou. Tessalônica, como eu já falei, era uma cidade grega e os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo, muito pelo contrário, viam o corpo como a prisão da alma. O corpo era mau, a alma era boa na concepção deles, mas a concepção e a verdade de Paulo é esta: nós temos um Cristo que vive, e os que morreram estão com Jesus e estarão com Ele quando Ele voltar. Logo, os que morreram em Cristo não podem perder este momento sublime, é o que Paulo está falando. Gente, olha, os que morreram antes de Jesus voltar não estão em desvantagem, porque eles voltarão com Cristo e nós nos encontraremos com Ele. Isso é uma promessa messiânica desde o Antigo Testamento. O profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 19, nos diz: os teus mortos viverão, e os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, o teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará luz aos seus mortos. Então é uma promessa messiânica que nós sabemos que Deus não é homem para que minta, não é verdade? Nem filho do homem para que se arrependa. A causa da ressurreição primordial, obviamente, é a vontade, a graça, a salvação, mas tem um elemento fundamental: é o Espírito Santo que habita dentro do homem, dentro da mulher que serve a Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 11, nos diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isso aqui é maravilhoso. O João, o apóstolo amado, estando na ilha de Pátimos, abandonado, já velhinho, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, num dia do Senhor, a Bíblia nos diz que ele vai ter a revelação sublime do Cristo ressurreto. A Bíblia vai nos falar em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que quando Cristo se revela, ele se revela primeiramente com essa frase: eu sou o que vive, eu sou o que vive. Fui morto, isso é uma verdade, isso é um fato, mas agora estou aqui, também é um fato. Vivo para todo o sempre, tenho as chaves da morte e do inferno, ou as chaves da morte e do Hades em minhas mãos. Gente, Jesus ressuscitou, louvado seja o nome dele. Nós não servimos a uma utopia, a uma imaginação, a uma filosofia. Nós servimos a um Senhor real, vivo, e que em breve voltará para nos levar, para nos encontrarmos com Ele. Como diz o hino da harpa, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Você acredita nesta palavra? Louvado seja o nome de Jesus. Então a primeira causa, Jesus ressuscitou. E a causa da nossa ressurreição também está enraizada nessa verdade. Paulo escreveu um capítulo inteiro da carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, só para falar dessa verdade, que Cristo é a primícia dos que dormem. E essa verdade é tão sublime, a doutrina da ressurreição, que se nós pregamos que Cristo ressuscitou e Ele não ressuscitou, então a nossa pregação é vã, a nossa fé estaria fundamentada no mito. Mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, e da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. E ele vai falar a partir do verso 50 em diante, que na verdade essa revelação é um mistério que nós não conseguimos compreender nem definir com muita clareza como que acontece. Por exemplo, como que alguém que morreu incinerado vai voltar à vida. São respostas que nós não sabemos dar cientificamente, por exemplo, mas pela fé nós cremos que da mesma forma que Deus ressuscitou a Lázaro, a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, e ele próprio ressuscitou pelo poder do Pai, nós acreditamos que também os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então é fundamental, em primeiro lugar, crer que Jesus ressuscitou. Tá certo? Ele prossegue então no versículo 15 falando que nós não precederemos os que dormem. Justamente essa verdade. Não há desvantagem no reino de Deus, porque a coroa do vencedor não é dada para aqueles que vão primeiro, mas será dada a todos que amam a sua vinda em um momento único.
a vitória não é no reino de Deus, pelo menos para aquele que chega primeiro, mas para aqueles que vão até o fim. Paulo, quando estava perto do seu martírio, da sua morte, escreve sua segunda epístola a Timóteo, e ele vai falar ali na altura do capítulo 4 que ele estava sendo oferecido como sacrifício de aspersão, ou seja, ele estava sendo derramado diante de Deus, e ele vai falar que havia terminado a sua carreira, combatido o bom combate, guardado a fé, e que agora prosseguiria para a coroa da justiça, a qual lhe daria o justo juiz, não somente a ele, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então nós temos essa esperança, por isso Paulo aqui em Tessalônica vai falar que nós não precederemos aos que dormem, ou seja, não há desvantagem nem para o que morre, nem para aquele que será arrebatado. E ele vai nos falar então como vai suceder este momento maravilhoso no versículo 16 ao 18. Esse momento de encontro é precedido por alguns fatores. Em primeiro lugar, a palavra de ordem. Em segundo lugar, nós temos a voz do arcanjo. Em terceiro lugar, a trombeta de Deus. Em quarto lugar, então acontece o encontro com o Senhor ou o arrebatamento. E em quinto lugar, essa mensagem sintetiza uma mensagem de consolo. Toda essa ideia aqui não é para ficar discutindo, não é para ficar debatendo, debates vazios que não levam a fundamentação nenhuma. O propósito primordial de Paulo não foi gerar debate nem discussão dentro da igreja de Tessalônica, mas foi consolar os irmãos. Por isso o versículo 18, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então vamos por parte. Em primeiro lugar, a palavra de ordem. Essa palavra de ordem aqui é a palavra de Cristo, é a palavra de autoridade de Jesus. Esta palavra de ordem é a mesma palavra que Jesus deu lá em Betânia quando chamou Lázaro para fora. Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Ali estava a palavra de ordem que trouxe o homem que já estava morto há 4 dias de volta à vida. Esta palavra de ordem, naquele dia, naquele momento, foi liberada para um indivíduo, da mesma forma que ocorreu nas outras 2 ressurreições. Na ressurreição da filha de Jairo, Jesus tocou na menina e disse, Talita cumi. Ele limitou o seu poder a uma pessoa e a menina voltou à vida. Lá em Lucas 7, quando ele encontra a viúva de Naim, ele toca no menino e ordena que ele volte à vida, e o menino voltou à vida. Ele limitou o seu poder a um indivíduo. Mas quando for acontecer o arrebatamento, louvado seja Deus, esta palavra de ordem, essa palavra de autoridade será liberada e manifestada aos servos e às servas que morreram em Cristo Jesus. E todos eles se levantarão, receberão novos corpos. No momento, Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Isso vai acontecer, isso vai suceder, e então nós nos encontraremos com o Senhor. E aquilo que aconteceu de forma limitada na ressurreição de Jesus, porque o texto diz que quando Jesus ressuscitou, alguns dos seus santos ressuscitaram. A palavra de João, capítulo 5, versículo 28, vai nos falar que os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Então, no arrebatamento, isso se cumpre de forma plena, de forma magnífica. Esta palavra de ordem, a palavra é Keleusma. Keleusma significa uma palavra de ordem como a de um oficial, como a de um general que comanda a sua tropa. É uma ordem expressa para que os mortos ressuscitem. Quem diz isso aqui é o William Hendrickson. Então, a palavra de ordem é uma palavra que traz os mortos de volta à vida. Quando esse evento for acontecer, ele será acompanhado pela voz do arcanjo. Nós sabemos que a Bíblia menciona um arcanjo pelo nome, esse arcanjo é o Miguel, a voz do arcanjo aqui. Só aparece o nome do arcanjo Miguel no cânon sagrado lá em Judas 9. É nessa última passagem aqui, provavelmente o arcanjo seja Miguel. Apocalipse 22, 7 menciona Miguel, Daniel 10, versículo 13 e 21 e Daniel 12, versículo 1 menciona Miguel.
estando relacionado com a questão da ressurreição. Ele provavelmente é o líder representante dos anjos aqui. Então ele está representando as hostes celestiais, as hostes de Deus que acompanharão de forma louvável, festejando, celebrando o início das bodas do Cordeiro. Para os crentes ele trará plenitude de alegria. Ele soará então a sua voz para proclamar liberdade ao povo de Deus. Gente, o meu coração se alegra com esta palavra. Meu coração incendeia com essa esperança. Jesus, ele vai voltar. Nós amamos essa palavra maravilhosa, porque o nosso desejo é estar com o nosso Senhor. Aqui o texto vai falar também da trombeta de Deus, né? Existe uma discussão aqui sobre essa trombeta. Eu não vou me aprofundar na discussão, mas eu gostaria de compartilhar com você rapidamente dois quadros aqui para diferenciarmos essas questões que dizem respeito à trombeta do Senhor. Observe então que os estudiosos vão fazer uma distinção entre as trombetas em 1 Coríntios 15 e Apocalipse 11. Em 1 Coríntios 15, 52, nós temos o relato da última trombeta. E em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 19, nós temos a narrativa ou a informação sobre a sétima trombeta. A confusão é se essa trombeta, a última trombeta mencionada em 1 Coríntios 15, 52, seria a sétima de Apocalipse 11, versículo 19. Porque se essas trombetas forem a mesma, isso implica em que a igreja passará pelo período de grande tribulação. Então os teólogos pré-milenistas, pré-tribulacionistas definem então essa distinção. Então a sétima trombeta de Apocalipse 11 não seria a última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. E aí nós temos algumas diferenças, algumas distinções. Em primeiro lugar, o assunto da trombeta em 1 Coríntios 15, 52 seria a igreja, enquanto a sétima trombeta em Apocalipse 11 seria o mundo perverso. A natureza dessa trombeta em 1 Coríntios 15, 52 é uma natureza de graça, enquanto a natureza da trombeta em Apocalipse 11 seria julgamento. O resultado dessa trombeta tocada em 1 Coríntios 15, 52 seria o arrebatamento da igreja. Já em Apocalipse capítulo 11, o julgamento será sobre o mundo. Ainda existe uma outra distinção, é o nosso segundo quadro aí, que seria a distinção entre as trombetas de 1 Coríntios 15 e Mateus 24 também. A última trombeta em 1 Coríntios 15, 52 e a trombeta em Mateus 24, 31 seriam distintas também, porque novamente o assunto da trombeta de 1 Coríntios 15 seria a igreja, enquanto a trombeta tocada em Mateus 24, 31, o assunto principal é os judeus no período da tribulação. As circunstâncias em que a trombeta é tocada em 1 Coríntios 15, 52 é a ressurreição dos mortos, enquanto a trombeta que é tocada em Mateus 24, 31 seria a reunião dos eleitos. O resultado da trombeta tocada em 1 Coríntios 15, 52 é a reunião dos santos com o Senhor nos ares, enquanto a trombeta que é tocada em Mateus 24, 31 é a reunião dos santos na terra, ou reunidos na terra. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu recomendo que você compre o livro, esse livrinho aqui, 1 e 2 Tessalonicenses, da editora Chamada, tá bom? Então não vamos nos aprofundar nessa questão, porque a nossa ênfase aqui é o texto sagrado e a ideia do consolo. O que sabemos é que, de fato, essa trombeta vai tocar e os que morreram em Cristo, mediante o toque dessa trombeta, ressuscitarão. A trombeta, ela era usada pelos judeus para o anúncio de uma grande festa ou a reunião do povo para uma grande batalha. Sempre que o chofar era tocado, prenunciava um grande momento. Então essa trombeta aqui
prediz o momento mais extraordinário. É lógico, o momento mais extraordinário foi a morte e ressurreição de Jesus, mas no que diz respeito à nossa esperança, ao desejo, à nossa expectativa, será o momento mais sublime, onde finalmente encontraremos o Salvador da nossa alma, literalmente, e estaremos para sempre com Ele, reinando e glorificando e nos alegrando na presença dEle para todo sempre. No Império Romano, por exemplo, a trombeta era tocada, a buzina era tocada para anunciar a chegada de alguém importante, de um imperador e de uma nobreza. Agora eu te pergunto, existe alguém mais poderoso, mais nobre, mais belo, mais digno do que o nosso Senhor? Então essa trombeta vai ser ecoada no universo, anunciando a vinda do Rei dos Reis e do Senhor dos senhores. Então, quando essa trombeta toca, acontece o arrebatamento. A palavra arrebatamento, acredito que a maioria dos irmãos sabem, significa arpazo, né? O termo grego é arpazo, ser tomado com força, ser pegado, ser levado, ser sequestrado. Mas também essa palavra significa ser pego de surpresa. Essa palavra ser pego de surpresa implica ser pego afetuosamente. É a ideia de alguém que está distraído e vem alguém amável e o abraça de surpresa. O arrebatamento será a mesma coisa que é narrado por Jesus lá na parábola das virgens, Mateus 25, é o encontro com o noivo, um encontro amável, porque estamos indo encontrar a pessoa mais amável da história. Ele nos arrebatará, ele se apoderará da sua igreja para sempre. João 17, 24, o Senhor Jesus fala que esse é um desejo que está no seu coração. Ele fala: Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amastes antes da fundação do mundo. Finalmente se cumprirá a promessa que Jesus faz no Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós seremos arrebatados, e a ideia de arrebatamento implica encontro. A palavra encontro aí, apathesis, significa a aspiração por ver Cristo, a aspiração, o desejo, porque nos encontraremos com o Senhor. E aqui um dado que me preocupa muito. Parece que essa ideia do encontro com Jesus já não brilha nos olhos de muitos irmãos. Você, quando fala sobre a volta de Jesus, as pessoas não têm interesse. As pessoas meio que estão apegadas demais a essa terra. O A.W. Tozer, ele vai falar que a aspiração por ver Cristo que queimava no peito daqueles primeiros cristãos parece ter se queimado de forma completa. Tudo agora, o que resta é cinzas naquela paixão que inflamava outrora. Então, isso é uma verdade. E ele prossegue dizendo que as ruas de ouro não exercem atração muito grande sobre aqueles que acham fácil amontoar ouro e prata no serviço do Senhor aqui na terra. Ele vai falar que alguns querem reservar a esperança do céu como uma espécie de seguro contra o dia da morte. Mas enquanto temos saúde e conforto, por que trocar um bem que conhecemos por uma coisa a respeito da qual pouco sabemos? Uma coisa que eu posso falar para você é que com certeza o céu é infinitamente melhor do que a terra. Tem gente que pensa que vai ficar no céu lá 24 horas dizendo santo, 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 glória a Deus, aleluia, e essa coisa monótona. Não, mas eu tenho certeza que motivo para nós ficarmos assim não vai faltar. Eu creio que não iremos ficar assim com certeza, mas você sabe muito bem que nós não glorificamos a Deus apenas quando estamos fazendo, dizendo glória, glória a Deus e aleluia. Mas quando nós estamos trabalhando para a glória de Deus, criando filhos, por exemplo, aqui na terra, não estou falando do céu, estou falando aqui na terra, criando filho, nós glorificamos a Deus, criando filhos no caminho do Senhor, sendo um bom funcionário, nós glorificamos a Deus sendo um bom funcionário, sendo bons patrões, sendo bons esposos, sendo bons filhos.
nós glorificamos a Deus servindo de modo geral. A única forma de glorificar a Deus, meus irmãos, não é só abrindo a boca e dizendo glória a Deus, mas vivendo para a glória de Deus. Então, eu sei que nós trabalharemos, a Bíblia diz que reinaremos com Cristo, haverá sacerdotes de Deus, o céu é um lugar maravilhoso, o céu vai ter serviço e nós estaremos com o nosso corpo pleno, né? O plano original para que nós usufruíssemos de todas as faculdades mentais, de toda a capacidade do nosso corpo, vai se cumprir depois do arrebatamento. E se você acha que o céu não tem motivo para glorificar Deus, só imagine nessa ideia, você poder olhar para Cristo. E quando você olhar para Cristo, você vai perceber que Ele é tão belo, tão sublime, tão amável, que quanto mais você olhar para Ele, mais vontade você terá de glorificá-lo. Você vai olhar para Jesus e vai dizer, glória a Jesus, quão amável, quão louvável. E quanto mais você o admirar, mais o fogo no coração vai acender, mais a vontade de adorá-lo vai acontecer. Lembra de Isaías capítulo 6? O Senhor em um alto e sublime trono, o Isaías está vendo, e os serafins clamam uns aos outros. É um serafim falando para o outro, santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. É como se alguém estivesse conversando, falando sobre o Pai, falando, realmente o Pai é santo, realmente o Filho é santo, realmente o Espírito é santo. E um vai falando para o outro, e à medida que um vai falando para o outro, o coração se inflama e há uma adoração, uma harmonia, uma beleza, uma paz inexplicável, e nós glorificaremos ao Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor lá em João 14, versículo 3, como nós já falamos, Ele virá outra vez e nos levará. Filipenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu sinto-me apertado ou em aperto de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. João capítulo 12, versículo 12 e 13, a Bíblia vai nos falar que no dia seguinte a grande multidão que vinha para a festa ouviu falar de Jesus que estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E aí o apóstolo Paulo, depois de falar deste encontro com o Senhor nos ares, dessa realidade, dessa verdade sublime que acende a nossa fé e nos dá força para vencermos as tribulações aqui na terra, Paulo fala para a igreja, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É interessante que essa palavra consolai-vos vem da mesma palavra que está relacionada ao Espírito Santo. Parakaleo, Parakalel, está ao lado, Paracletos, o consolo. William Hendrickson diz que aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não têm motivo para se entristecer. Eles deviam animar uns aos outros, uma vez que caminhamos não para uma tumba fria, mas para o alvorecer da ressurreição. E nosso destino é a glória, nossa pátria é o céu. Temos uma viva e bendita esperança, temos uma inacessível coroa para receber, temos uma muito linda herança, temos pela frente o paraíso, a casa do Pai, o lar celestial, a nova Jerusalém, a bem-aventurada, a felicidade eterna. Guarde essa palavra no seu coração. Você que está triste porque perdeu um ente querido em Cristo, você que está triste porque está vendo muitas pessoas partirem antes de você, receba esta palavra como um conforto, como um bálsamo para o seu coração. Eu não sei quanto, não sei quanto tempo eu tenho, quanto tempo você tem, mas eu sei de uma coisa, um dia todos nós seremos uma família com Deus lá no céu, e lá não entra choro, dor, pranto, tristeza, crime, maldade, porque quem reina lá não são os homens da terra, é Cristo. Nós estamos aqui na terra como embaixadores dele, e somos peregrinos. A nossa pátria é o céu. Deus abençoe a sua vida, beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.